queridos internautas! Como estamos todos? A Mama está de volta e o programa hoje é Mama Science. Para começar o programa hoje, eu quero contar uma história para vocês. Há muito tempo atrás, quando eu fiz uma viagem pelo Brasil, percorrendo algumas comunidades alternativas, eu cheguei em uma fazenda ao qual eu fui contratada, e eu tinha sido contratada para fazer alimentos vegetarianos e veganos. Nessa fazenda eu fui trabalhar como cozinheira. E ao chegar nessa fazenda, nós encontramos uma monocultura de eucalipto. O que é monocultura? Mono é uma só, tá? Um único tipo de cultura, de plantio, de uma única espécie de planta. Em primeiro lugar, eu quero chegar com vocês aqui o que seria a diferença de uma monocultura para uma plantação onde tivesse vários tipos de plantas plantadas ao mesmo tempo. O que acontece é que cada planta, cada tipo de planta, ela tem um tipo de nutriente diferente, ela tem um tipo de característica diferente. Quando essas plantas crescem juntas, uma ajuda a outra. Quando essa planta cresce, ela vai derrubando folhas, essas folhas vão adubando o solo. Então, o que acontece é que a comunidade de plantas, ou seja, várias plantas juntas e diferentes, com diferentes espécies, são capazes de produzir muito mais. Outra coisa que foi detectado é que quando a gente tem várias plantas diferentes plantadas, né, de espécies diferentes, nós temos o quê? A menor necessidade de usar agrotóxico. Então já foi se discutido muito sobre parar de fazer monocultura. Por que a monocultura? Ela enfraquece o solo, ela deixa o solo fraco tem mais pragas, tendo mais pragas, a gente vai precisar de mais agrotóxico, mais defensivos, né? Então existe uma importância em a gente trabalhar de outra forma que não seja monocultura. Infelizmente, inclusive na cidade onde eu moro, tem uma universidade que forma jovens e a grande maioria, eu posso falar que 99% desses jovens vão para a monocultura. E eles não questionam a monocultura, eles simplesmente ingressam no mercado de trabalho porque eles precisam trabalhar, muitos filhos de classe operária, e continuam reproduzindo a monocultura, né? Existe uma pequena porcentagem de pessoas que está indo fora desse freio, que é trabalhar com o que a gente chama hoje de agrofloresta, que é a união da biodiversidade das plantas, trazendo o equilíbrio natural. Eu não sei por que o homem quer tirar as coisas do contexto, sabe? E é isso que acontece, porque tirar uma árvore só do contexto, que plantar um monte delas, vai dar desequilíbrio, né? Para o programa de hoje, o tema que eu trouxe foi monocultura, e em específico, monocultura de eucalipto, tá? Eu venho debatendo muito a monocultura de eucalipto há muitos anos, desde, como eu contei aqui, quando eu morei, né, numa fazenda onde havia monocultura. E conversando com a proprietária da fazenda, que por sinal é proprietária de outras terras, ela disse que tinha feito a monocultura de eucalipto porque aquilo era rentável. Porque existem duas formas de monetizar um terreno, tá? O governo, quando a terra é produtiva e quando a terra não é produtiva. Nesse vácuo aqui, ó, tem as terras ecológicas, que existem duas formas. Uma, você transforma essa terra numa terra ecológica e essa terra passa a ser de propriedade, entre aspas, do governo. Você vai perder suas terras. A outra delas é plantar ou produzir nessas terras. E aí o que a gente faz? Planta eucalipto. Por quê? Porque se minha terra estiver improdutiva, eu pago imposto maior. Agora, se eu quero ter uma terra que eu quero preservar, eu quero restaurar, eu quero preservar, mas eu também não quero dar essa terra para o governo, né? Como é que eu sustento os impostos dessa terra? Veja que a gente está num problema grande e o maior deles é o imposto. Então, assim, a gente vê um governo desesperado, a gente vê movimentos desesperados, tentando fazer falas, sabe?
sendo que o único problema são os impostos. Entendeu? A forma como é arrecadada e como é cobrada dessas terras, né? Quer dizer, se o governo resolver isso aqui, a gente resolve vários outros impasses. Mas vem comigo aqui que a gente vai chegar numa outra pensamento. A Mama só deu uma introdução até agora. O que produzem as áreas de monocultura de eucalipto? Eu vou falar para vocês o que acontece num contexto geral, sem ler a matéria. Mas é o que? O solo, igual eu conversei, né? Ele vai sofrer uma degradação. Em específico no eucalipto, o eucalipto ele tem um óleo naquelas folhas, sabe? Tudo que está em volta dele, cai aquele óleo, ele fica improdutivo, seco. Aquele óleo não produz nada, sabe? Não deixa produzir. Plantar muito eucalipto, muito eucalipto, que nem aqui na minha cidade. Plantaram 1 quadrilhão de eucaliptos, nós moramos em morros, né? Morros, plantaram em cima, assim, na orla do morro. Só que dentro desse morro tem água, porque tem lençóis lá dentro e tem muita cachoeira que sai dentro desses morros, nascentes e plau. O que vem acontecendo? Assim, vai fazer uns 15, 20 anos que eu tô morando aqui, tá secando as águas. As águas estão secando. Aos poucos, aquela cachoeira volumosa já tá assim, ó, só gotinha. Entendeu? Por quê? Vem comigo aqui, vamos lá. A monocultura do eucalipto e as suas implicações. O plantio do eucalipto vem se expandindo cada vez mais em nosso país devido à grande rentabilidade que é capaz de gerar. O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve análise crítica desta cultura. Esse reportagem que eu peguei é monografias.brasilescola.uol, tá? Se vocês quiserem acompanhar o texto comigo. Eu tô abrindo a tela aqui. Você já é inscrito no nosso canal? Já se inscreveu no canal? Já foi lá? Colocou lá inscrição? É muito importante que isso aconteça. Primeiro, para você receber as notificações de tudo que vem acontecendo aqui no canal. E segundo, porque é uma forma de você me ajudar e remunerar o canal. Eu tô precisando de inscritos, se você puder me ajudar divulgando também esse vídeo. Ó, a monocultura e o deserto verde. O eucalipto é uma planta originária principalmente da Austrália e do continente da Oceania, embora algumas raras espécies sejam de ilhas da Nova Guiné e do Timor, além de ilhas moluscas. Sua implantação em áreas se deu somente no século XIX, começando pela Europa, passando pelos Estados Unidos e finalmente chegando para o Brasil por meio do senhor Frederico de Albuquerque no ano de 1968, o estado do Rio Grande do Sul. Um dos maiores propagadores da espécie pelo país foi a Pereira da Fonseca, realizando grandes plantações no estado do Rio de Janeiro com variadas espécies de eucaliptos. A planta começou a ser amplamente utilizada depois da descoberta do seu valor econômico e hoje é utilizada como principal fonte de alimentação da indústria de celulose do Brasil, o que acaba por ocasionar grandes discussões e até mesmo conflitos entre proprietários de terras plantadas com eucalipto e a grande massa de militantes sem terra. Gente, houve uma invasão de terra dos militantes do Movimento Sem Terra, mas o contexto dessa invasão é ambiental também. Além do contexto que nós temos, o contexto de pessoas que têm terras demais e gente que não tem terra nenhuma. Enquanto tiver gente que tem terra demais e gente que tem terra nenhuma, essa barbúrdia de briga ainda vai continuar. E tem que continuar, né? Vamos parar de tanta ganância e dividir aí com o amiguinho um pedacinho de terra para plantar, não é? Né? Vocês não estão com a barriga farta já? Já não tomaram toda a champanhe importada que vocês queriam? Vamos dividir com o amiguinho. Agora outra coisa. Pegar uma monocultura. Vamos tirar essa ideia de monocultura da cabeça? Chega de monocultura, gente. Sabe? Tá na hora. Eu fui na faculdade outro dia ali assistir uma palestra falando de monocultura. Os meninos estão se formando em monocultura.
Chega, sabe? São assuntos que estão ficando cansativos porque a gente não resolve. Não resolve. Simplesmente não está resolvendo. Eu resolvi fazer esse vídeo para ver se amplia o conhecimento, se espalha a informação, sabe? Igual aquela sementinha que a gente assopra e voa, para que isso acabe, ok? Uma série de problemas são gerados devido à exploração do eucalipto em grandes áreas, dentre as quais se destacam as indicadas abaixo. Desertificação do clima e do solo. As grandes florestas, como as de eucalipto, necessitam de uma enorme quantidade de água para que, se ter uma ideia, segundo a matéria Deserto Verde, disponível em acesso a 10 de novembro de 2008, cada pé de eucalipto necessita para crescer satisfatoriamente, levantando-se em conta o rendimento econômico de aproximadamente 30 litros de água por dia, o que acaba gerando um grande déficit hídrico na região onde são cultivados, gerando assim certa desertificação da região. Esse é um grave problema, já que muitas plantações são realizadas em beiras de córregos nascentes de rio, o que acaba de ressecar o solo. Na minha cidade, levantaram a bandeira do turismo, né? Óbvio que é para ganhar uma verba extra do governo para fazer outras coisas, né? Mas, com certeza, a primeira delas não é cuidar da natureza, né? Ali naquela região tem voo de paraglider, né? Eles saltam, tem a plataforma ali na base da nuvem. É lotado de eucalipto, gente. Lotada, 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 lotada. Tinha um rio lindo ali, que é o rio do Vale da Bocânia, que é o rio da Indiana, sabe? A cachoeira maravilhosa, água volumosa, linda, linda, linda. Tá destruída. Eu fui recentemente lá porque, assim, há muitos anos que eu realizo uma obra que, assim, toda cidade que eu tô, eu faço aquela investigação ecocultural. Eu vou entrando no meio da mata e vou vendo o que tá acontecendo lá pra dentro. Mano, tem gado lá pra cima, assim, ó, onde fica a nascente, muito gado. Então, assim, fezes de cocô de vaca pra tudo que é lado. Um fedor. E eucalipto plantado de costa a costa. Eu fui lá recentemente, eu acho que teve, provavelmente, depois das últimas chuvas, as pessoas das fazendas em voltas devem fazer fossa séptica e também não tem fiscalização, deve ter rompido alguma fossa, porque tava um cheiro de cocô lá no rio. Eu fiz uma denúncia na proteção ambiental, nem recebi resposta de e-mail. Nem me responderam. Porque tem indústria, tem empresas ganhando, os formandos da própria universidade, da Unesp, vão tudo para lá depois de formado, sabe? Alimentar a fábrica, porque o São Paulo inteiro está dominado por eucalipto. Onde você vai tem eucalipto, né? Produzindo. E essas fábricas produzem de noite, assim, sabe? Ah, gera emprego, mama, gera, tá destruindo tudo, mas gera emprego, galera. Eles distribuem mal a renda, colocam a culpa que tem pouco emprego, que é a má distribuição de renda, que as pessoas vão passar fome porque não tiver emprego. Ah, gente, vocês estão nadando no dinheiro. Por que vocês não resolvem um problema tão simples? Vai lá e resolve o problema, sabe? Acaba com essa monocultura, chega de monocultura nesse Brasil. Vamos fazer agrofloresta. Vamos ter biodiversidade. O Brasil é o país da biodiversidade. Vamos lá. Segundo tópico, diminuição da biodiversidade. Como acima citado, as florestas de eucalipto são cultivadas priorizando somente um retorno econômico. Assim sendo, não são cultivadas juntamente com outras espécies de vegetais, o que diminui a diversidade vegetal da região. Ou seja, interfere em tudo. Interfere em tudo. Tudo. Por isso que é chamado deserto verde. Amigos, leiam. Vamos ler sobre esse assunto? Vamos ler mais. Especialização da atividade produtiva. Este problema se deve ao fato que o cultivo de grandes áreas de eucalipto serem dedicadas somente à monocultura é altamente especializada, gerando um grande desemprego em algumas regiões que chegam até mesmo a perderem suas características culturais, como, por exemplo, cita Pereira em 2006. Um artigo sobre o cultivo de monocultura na região do Rio Grande do Sul. Ou seja, inclusive diminui o emprego. Por quê? É especializado.
Um problema pode acabar por gerar grande impacto social. Agora, imagina uma área que está plantada eucalipto, imagina se nós tivéssemos uma horta, um pomar. Imagina de biodiversidade que nós teríamos, quantas pessoas estariam trabalhando ali, porque quem trabalha em eucalipto é máquina, né? Muita máquina. E é um trabalho, né? Agora a gente tem que falar um pouco sobre celulose. Transformação da paisagem. Algumas áreas de plantação de eucalipto atingem regiões de ecossistemas em risco, o que acaba transformando a paisagem local, perdendo essas características peculiares, como já citado. Gente, eu já falei sobre ecossistema aqui, já falei um pouquinho mais ali acima sobre o que aconteceu na minha região. E não é só na minha região, né? Concentração da terra, como expulsão imediata dos agricultores que a venderam. O que acontece aqui na minha área é que não tem, as terras aqui são terras gigantescas de um dono só. Gente, o que tem de terra gigantesca de um dono só, Goiás é feito de terras gigantescas de um dono só. Vocês já caminharam por Goiás? É horrível. É agronegócio do começo ao fim. Agronegócio, eu falo, agronegócio é agrotóxico mesmo, sabe? Agrotóxico. Quem que foi a ideia de colocar agrotóxico na comida? Quem foi a ideia de fazer monocultura? Mano, esse cara, sério mesmo, do capeta, né, velho? Se é que o capeta tava encarnado, era ele. Não, sério, colocar veneno na comida. Ô, gente, vamos ter uma ideia boa, sentar aqui, vamos conversar sobre os nossos alimentos. Vamos colocar veneno na comida? Não é uma ideia mesmo. Sim. Nexo de Jico. Hã? Vamos lá. O grande destaque dessa indústria de celulose fica por conta da Aracruz Celulose, empresa que está instalada há 35 anos no Brasil e hoje é a principal produtora de celulose branqueada de eucalipto no mundo. De Pereira, 2006. Cerca de 95% da polpa de celulose produzida no Brasil é destinada ao mercado externo. Oh, parabéns! Vamos exportar tudo. Vamos exportar matéria-prima, vamos exportar mão de obra, não vamos produzir nada, viu, filho? Vamos continuar burro, ignorante, viu? Só exportando mão de obra. A gente forma cientista e manda pra fora. Forma um médico, manda pra fora, porque lá paga melhor. Lá valoriza o profissional. Aqui o garçom é só um garçom. Um garçom é um garçom que tem um carro. Brasil, hello. Temos que investir em pessoas. Temos que investir em essas pessoas ficarem no nosso país. Temos que investir em tecnologias. Gente, tá tudo errado. Nós extraímos tudo, vendemos, aí a gente manda para fora, eles produzem, deixa o negócio, né? Traz lá um computadorzinho montadinho pra gente e pronto. A gente paga 300 vezes mais caro aquele negócio que saiu. Por que a gente não começa a investir em tecnologias? Vamos produzir cientistas e deixar eles aqui. Vamos produzir tecnólogos, pessoas que entendem de tecnologia, engenheiros mecânicos, engenheiros eletrônicos, e vamos deixar aqui no nosso país produzindo e ganhando bem. Vamos valorizar as nossas terras. O retorno financeiro para Aracruz é muito alto. Em 2003, a empresa registrou um lucro líquido de 870 milhões, a maior desde a sua criação. Quero ver se os funcionários ganharam esse dinheiro também, com esse salário de piso salarial horroroso que a gente vive. O controle acionário é exercitado pelos grupos Lorentzen, Safra e Votorantim. 28% do capital volante cada e pelo BNDES 12%. Aí o BNDES do governo, né? Bom, eu separei uma outra matéria aqui, que é o que produzem as áreas de monocultura, que é uma reportagem que saiu no site do mst.org, de 2 de março de 2003,
que é assim: para denunciar a destruição ambiental e os outros perigos da monocultura de eucalipto, o MST ocupou 3 áreas da empresa Suzano Papel e Celulose na Bahia na última segunda-feira, dia 27/2. O MST, é o que eu falei, né? Eles invadiram, tem um contexto social gigantesco. E aqui tem um texto deles muito bom que é assim, ó. Existe um custo ambiental e social que o território do extremo sul da Bahia amarga com a destruição sistemática de nossos recursos naturais, envenenamento de nossos solos e assoreamento de nossos rios. Outro custo social está relacionado às milhares de famílias que foram expulsas de suas terras e hoje vivem na vulnerabilidade social das periferias das cidades e nas beiras de estradas. Enquanto isso, grandes extensões de terra são destinadas para empresas para o monocultivo do eucalipto. Mano, se cada casa tivesse um terreninho para plantar, né, galera? Nós do MST, cientes de nossa missão, que pela luta pela reforma agrária popular e pela justiça social, viemos reafirmar na nossa luta contra os desmandos da empresa Suzano Papel e Celulose em nosso território. Eu gostaria muito que isso se resolvesse, sabe? Um dia. E por causa disso é que eu tô gravando esse vídeo. Eu me entendo como missão, já há muitos anos, aquela pessoa que coloca fermento no bolo, sabe? Eu sou bem assim. Eu jogo, ó, sementes de imaginação e starts. Eu sei que eu não posso fazer nada, mas você que tá aí pode. Alguém que tá perto de você também pode. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Por quê? É a minha mão, a minha ação, junto com a sua, que pode mudar isso. De verdade. Para uma justiça. Para a terra, para as plantas, para o planeta, para nós. A gente pensar que isso não é para o MST, é para nós, quanto seres humanos. Eles estão fazendo uma luta que é nossa também. Você não está no movimento MST porque você tem uma casa para morar, porque você paga o seu aluguel, porque você não quer plantar e dane-se as plantinhas. Mas tem quem quer plantar para você comer também, sem agrotóxico. Entendeu? Se você tiver que torcer para alguém, torce pro cara que não tem veneno na mão, cara. E não é a galera do MST, né? Fica aqui um alerta para as universidades do Brasil, ensinando ainda agronegócio, reproduzindo operários para agronegócio, valorizando empresas de agronegócio, né? Enquanto tem muita coisa para se fazer nesse planeta, tem gente ainda preocupado com o seu bolso e com o seu banco lotado de dinheiro. Sabe essa revolta que tem na humanidade? Uma revolta assim, ó. É a revolta da desigualdade. Amiguinho, enquanto você se farta, a revolta aumenta. Vamos dividir o pão. Beijo no coração. Até o próximo Mama Science com a Mama.